Você sabe o que pode anular um processo administrativo disciplinar? Você sabia que um simples erro pode causar a nulidade do PAD? Isso mesmo. Muitas vezes, detalhes que parecem pequenos podem ser decisivos para o desfecho do PAD. Fica comigo até o final desse vídeo e descubra o que pode causar nulidade e como que essa nulidade pode afetar o servidor público. Antes me conte, você sabe qual é a nulidade considerada pelo judiciário como sendo a mais grave no processo administrativo disciplinar? Eu sou Suélia Souza, servidora pública aposentada, especialista na defesa administrativa disciplinar de servidor público com mais de 15 anos de experiência. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse canal. Aqui eu ensino o servidor a manter em segurança o seu emprego e a evitar demissão do cargo público. Então, se você é um servidor público, esse é o espaço ideal para você. Fique aqui comigo. Antes de falar sobre os tipos de nulidade no PAD, é importante entender o que é nulidade em um processo administrativo disciplinar. Nulidade é quando um erro ou vício grave compromete o andamento do PAD a ponto de inviabilizar o resultado. Esse erro ele pode ocorrer em várias fases e eu vou te mostrar quais são os mais comuns. Existem inúmeros erros que podem resultar na nulidade do PAD. Mas, para que esse vídeo não fique muito longo e cansativo, eu vou falar somente dos mais comuns e dos mais graves. Isso mesmo. Existem erros mais ou menos graves e a gravidade do erro no PAD, gente, ela é medida de forma proporcional ao prejuízo que ela causa para a defesa do servidor. Inclusive, já existe julgado nos tribunais que consideram passíveis de nulidade somente os erros que causarem prejuízo para a defesa. Para facilitar o entendimento, eu vou mostrar alguns dos vícios sanáveis, que são os menos graves, e alguns dos vícios insanáveis, que são os graves. Os vícios sanáveis são os erros que ocorrem no processo, mas que têm jeito de ser corrigidos. Exemplo de um erro sanável. A comissão esqueceu de intimar o acusado para conhecer os documentos juntados ao processo. Mas assim que ela percebe o erro, ela o sana, intimando o acusado, lógico. Este é um erro sanável, que não resultou em prejuízo ao acusado. Os insanáveis são os erros que, uma vez cometido, tornam o processo passível de nulidade, porque não são sanados pela comissão. Exemplo: a comissão, durante o depoimento de uma testemunha, impediu o acusado de contraditar aquela testemunha e o depoimento dela era desfavorável para sua defesa. Este vício não tem como ser sanado, porque ele vai ser constatado somente durante a análise jurídica, que é realizada nos trabalhos da comissão antes do julgamento. E por isso é que os vícios insanáveis geram nulidades, que tanto podem ser parcial ou total. Exemplo de nulidade parcial. O acusado em seu interrogatório foi compromissado com a verdade. Nesse caso, se anula parcialmente e refaz o processo a partir do interrogatório e aproveita todos os demais atos praticados anteriormente, porque eles não têm vício. E agora, um exemplo de nulidade total. A comissão foi constituída por servidores não estáveis, o presidente da comissão não tinha nível de escolaridade, tinha nível de escolaridade inferior ao do acusado. Nesse caso, a nulidade é total e todos os atos deste processo são imprestáveis ao devido processo legal. E aí, está gostando desse conteúdo? Então, compartilhe esse vídeo com os servidores da sua lista de contato, pois o conhecimento, gente, ele só é útil se ele for compartilhado. E não se esquece, tá? Continue aqui comigo, porque agora nós vamos falar sobre as causas mais comuns de nulidade no PAD. E não esquece que no final eu vou mostrar como a nulidade
pode afetar o servidor. Então, se você quer descobrir isso, fique aqui comigo, tá? As causas mais comuns de nulidade no PAD, gente, são: primeira, autoridade incompetente regimentalmente, ou seja, quem assinou a portaria de instauração do PAD não tinha competência para tanto. E isso existe na lei porque evita que chefe perseguidor instaure PAD por simples vingança, né? Outro motivo de nulidade: integrante de comissão sem estabilidade, o que é vedado pela legislação. Esta falha, ela atenta contra os direitos do acusado, porque a administração poderia nomear um ocupante de cargo comissionado e recomendar o resultado do processo, que é chamado de amissa encomendada. Ela quer perseguir, então ela nomeia e já pede o resultado. Mais uma: presidente de comissão com nível de escolaridade inferior ao do acusado. Isso é para evitar, gente, que o presidente tenha dificuldade em interpretar um assunto que exija conhecimento de nível superior. Então, por isso que a lei exige que ele tenha, tá? Outra nulidade: compromissar o acusado com a verdade por ocasião do interrogatório. Gente, o acusado não é obrigado, nem ele nem ninguém, né, a produzir prova contra si mesmo. Inclusive, ele tem o direito de permanecer calado. E o silêncio dele não pode ser interpretado pela comissão em prejuízo de sua defesa. Mais uma: anexar provas documentais ao processo e deixar de intimar o acusado para conhecimento. Gente, isso impede o acusado de exercer seu direito constitucional de ampla defesa e contraditório. Então, por isso que é uma nulidade. E é muito praticada essa aí, tá? Ouvir testemunhas sem notificar o acusado da data, local e horário do depoimento. Gente, é um cerceamento de defesa também, porque impede ele de contraditar essa testemunha. Então, é um cerceamento de defesa e por isso que anula o processo. Mais uma: solicitar a designação de perito sem notificar o acusado e lhe oportunizar conhecer os quesitos da comissão e formular os seus quesitos, é claro. Também é cerceamento de defesa, porque impede o acusado de formular quesito essencial para a sua defesa, ou seja, só vai prevalecer os quesitos da administração, por isso é cerceamento de defesa. Outra coisa: indiciamento genérico, sem especificar a falta e vincular as provas, citando apenas dispositivos legais afrontados. Gente, servidor não se defende dos fatos e não de dispositivo legal. Por isso, é um cerceamento de defesa. Ele não vai saber do que está sendo acusado, não vai saber se defender, né? E por último, encerrar o processo sem a defesa escrita. Gente, se o acusado for citado e não apresentar a defesa escrita, a administração precisa nomear um defensor para elaborar a defesa, porque se não fizer assim, é um patente cerceamento de defesa, que é um vício insanável. Agora que você viu as causas mais comuns de nulidade, é o momento para contribuir com o meu trabalho, tá? E para isso, basta curtir, compartilhar esse vídeo com outros servidores e se inscrever aqui no canal se ainda não está inscrito, pois aqui eu ensino o servidor a manter em segurança o seu emprego e a evitar demissão do cargo público. Então é o lugar ideal para o servidor público estar inscrito, né? Agora que já curtiu o vídeo, se inscreveu no canal, continue aqui comigo para você saber como a nulidade pode afetar o servidor. A nulidade do processo administrativo disciplinar, ela é prejudicial para o servidor na maioria dos casos, porque prolonga sua dor e sofrimento. E eu digo isso por imposição legal, porque por imposição legal, gente, um PAD anulado, ele deve ser imediatamente instaurado, ou seja, não vai resolver em nada, né? Então, o servidor que já vinha sofrendo as dores e traumas deste processo por longos 140 dias, na melhor das hipóteses, porque tem PAD que dura mais de 2 anos sem conclusão, ele vai ter que permanecer nessa aflição por tempo indeterminado. Isso sem contar o desgaste financeiro para custear novamente os honorários do defensor. Gente, eu não sei se vocês sabem, mas o servidor acusado em um PAD, ele enfrenta pressão psicológica, o risco de perder o emprego, a exposição pública, o desgaste emocional e tem dificuldade para se concentrar no trabalho. E olha, tudo isso vai perdurar por tempo indeterminado se o PAD for anulado.
Então, podemos concluir que a nulidade do PAD afeta negativamente a vida do servidor. Vocês lembram que eu disse que a nulidade, na maioria das vezes, é prejudicial? Isso porque existe uma situação que ela é benéfica para o servidor. Esse benefício ocorre quando o direito da administração a aplicar penalidade cabível está prestes a prescrever. Este benefício ele ocorre porque o PAD que suspende o prazo de prescricional é aquele realizado dentro do prazo regulamentado dos 140 dias. Após os 140 dias, o prazo volta a contar e não pode mais ser suspenso. Então vamos supor que a penalidade cabível naquele PAD seria uma suspensão, cuja prescrição ocorre em 2 anos. E esses 2 anos já está findando dentro de 50 dias, um exemplo. E o PAD foi anulado de forma total. Neste caso, não existe tempo hábil para realizar novamente o apuratório antes da incidência da prescrição. Então, neste caso, a nulidade beneficia o servidor que não poderá ser apenado. Então, agora que você já sabe o que pode causar nulidade no PAD e como essa nulidade afeta o servidor e em que caso ele beneficia com ela, aproveite para deixar o like, se inscrever no canal se não for inscrito, para receber mais dicas que podem salvar a sua carreira. Deixe suas dúvidas aqui nos comentários. Compartilhe esse vídeo com aquele colega que está passando por um PAD. Afinal, gente, a informação é a melhor defesa. Obrigada por assistir esse vídeo.